Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bel Freitas, eu sou do canal Beleza da Maternidade e hoje a gente vai estar falando sobre o que eu queria que tivessem me dito antes de eu me tornar mãe. Isso com relação à educação dos nossos filhos, né? Porque tem muita coisa que eu poderia falar, poderia ser sobre a amamentação, poderia ser sobre o puerpério, poderia ser sobre o que acontece no relacionamento amoroso, né, com meu marido, no relacionamento conjugal, depois que a gente se torna mãe. Então existem várias coisas que poderiam ser, mas nesse vídeo específico vai ser sobre a educação e o desenvolvimento dos nossos filhos. O Samuel foi o meu primeiro filho. Eu muitas vezes uso ele nos exemplos porque eu tive muito mais experiências com o Samuel, eu experienciei muito mais coisas diferentes com ele. E ele foi assim, a minha primeira experiência de educação, foi o primeiro filho que eu comecei a educar. Então eu passei por muitos altos e baixos com o Samuel, foi uma estrada, tem sido, né? Uma estrada longa. Com o Daniel, eu já tinha assim aprendido um pouco mais, já sabia um pouco mais o que esperar, já estava me encontrando um pouco mais, ainda não, eu já estava melhorando, né? Me encontrando um pouco mais em que mãe eu queria ser com relação à educação deles. Eu acho que é um processo, né? Esse crescimento nosso. Algumas mães já sabem exatamente que tipo de mãe elas querem ser, outras mães vão se encontrando. E esse processo de sair da mãe que a gente está conseguindo ser para a mãe que a gente quer ser, pode ser um processo muito longo. Para mim ele tem sido assim, realmente um processo muito longo, porque desde que eu era adolescente ou talvez de pré-adolescente ali, eu já tinha uma ideia de que tipo de mãe que eu queria ser. Eu não sabia nada sobre a maternidade. Mas eu sabia que eu não queria gritar com os meus filhos, que eu não queria bater nos meus filhos, isso eu sabia. Mas o que acontece é que quando eu tive os meus filhos, tinham várias coisas que eu não sabia sobre a maternidade, que eu não sabia sobre a infância, que eu não sabia sobre mim, que eu não sabia sobre eles. E que eu queria que alguém tivesse me dito. De repente, para eu me preparar um pouco mais, psicologicamente, emocionalmente, para eu ler mais, para eu aprender mais. Eu imagino que assim, eu pelo menos passei a gravidez inteira estudando, lendo, aprendendo, porque um dia você não é mãe, no outro dia você tá com um filho na barriga e você já é mãe, então você precisa saber tudo desse mundo. Pelo menos eu me senti assim, que eu precisava saber de tudo desse mundo, então passei a gravidez toda lendo. Mas as minhas leituras eram mais voltadas para a amamentação, para aquele início, para a gravidez em si, e eu não pensava muito ainda sobre educação, porque eu achava que era algo instintivo, que o meu filho ia nascer e que eu ia simplesmente não gritar, que eu ia simplesmente não bater, que eu ia simplesmente seguir aquele plano que eu tinha na minha mente, mas não foi assim que aconteceu. A gente é formado, né, pelas experiências que a gente vive e pelo que a gente vê ao nosso redor. Tudo isso vai criando memórias dentro da gente e essas memórias, elas são quem a gente é um conjunto dessas memórias, desses aprendizados. Então, se a gente não estuda para tirar essa crença que foi construída durante a nossa vida toda, essa crença do que a gente viu, do que a gente ouviu pela sociedade ou muitas vezes do que a gente viveu, da educação, as gerações mais passadas, né, antes da nossa geração, tinha uma educação mais rígida, uma educação de deixar a criança explorar menos, era uma educação realmente mais rígida e que acreditava em outras formas de educar, como a punição, o castigo, enfim, vários tipos de coisas que hoje em dia a gente vê muito falar sobre disciplina positiva, sobre não a punição, mas a consequência, e que a consequência acaba nem sendo a primeira alternativa de uma correção, de ensinar nossos filhos. Ela é assim, uma das últimas alternativas, quando todas as outras que a gente usou ali, ou que a gente tem no nosso bolso, né, de ferramentas, quando todas elas ou não funcionaram ou não se aplicam, aí a gente vai para a consequência. Então,
As gerações anteriores à nossa acreditavam muito nessa forma de educar, né? Mais punitiva, mais rígida. E hoje em dia a gente se vê muito falar sobre disciplina positiva. E aí a gente cresceu, né, escutando essas coisas, aprendendo isso de outras pessoas ou das nossas próprias experiências. E aí quando a gente tem os nossos filhos, o que é natural da gente fazer? É replicar tudo isso que a gente viu e que a gente aprendeu. Então, o que aconteceu? Pra mim, quando falava assim, educar, já me vinha na cabeça a mãe assim, né? Lá. Porque era isso que a gente conhecia. Então, eu comecei a educação com Samuel muito cedo, dessa forma. E eu também não tinha noção do que realmente era uma criança, né? Eu sabia, a gente sabe que criança brinca, que criança quer se divertir, mas eu não sabia o que era ter uma criança na minha casa, o que era ter uma criança no meu lar. Eu não sabia que ele ia o tempo inteiro querer ficar mexendo em todas as coisas da minha casa. Eu não sabia que ele ia jogar os brinquedos para descobrir o que é que acontecia, que isso era parte natural do desenvolvimento dele, que tudo isso era normal. Eu não sabia. E eu, na verdade, eu tinha uma cobrança tão grande sobre mim, um peso tão grande de querer educar os meus filhos com excelência, que eu acabava pensando, meu Deus, eu já preciso educar esse menino desde agora. Ele tinha um ano e pouquinho, e eu pensava, esse comportamento dele não tá certo. Ele tá me desafiando, ele não tá respeitando. Mas ele era um menino de um ano e meio. E uma criança de um ano e meio, ela não tem ainda o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento cerebral para entender sobre regras, sobre várias coisas que nós adultos entendemos. E eu não sabia disso. Então eu pensava, eu preciso ensinar esse menino desde agora, para ele crescer educado e comportado. Enquanto, na verdade, ele só estava explorando, ele só estava aprendendo sobre causa e efeito, o que ele fazia e o que acontecia com o que ele fazia. Estava tentando explorar essa criatividade, descobrir novas coisas, e eu não entendia isso ainda. Então, eu queria educar ele a todo custo, e aí eu comecei a gritar. Gente, a bateria da câmera acabou. E na viagem de Miami eu esqueci o carregador, esqueci a bateria lá, extra, né? A bateria extra que eu tenho e o carregador. Então acabou a bateria, não tenho como carregar, não tenho o que fazer. Vida que segue. Esse outro vídeo é do celular, por isso que tá um pouco diferente assim, né? Sei lá, o ângulo, a imagem, o áudio vai ficar um pouco diferente. Mas segue aí comigo, gente. Vamos continuar nesse assunto que tá bom. E aí eu comecei a recorrer a isso tudo que eu conhecia, que eu sabia e que tinham vindo das minhas memórias, da minha vida, né? O que a gente escuta da sociedade, enfim. Aí eu comecei com os gritos, ele apenas com um ano e meio. E depois, né, o comportamento dele foi ficando mais desafiador, foi ficando mais difícil para mim, que não tinha conhecimento nenhum. E mesmo para quem tem, muitas vezes é muito desafiador e realmente difícil de lidar. E a gente precisa, por isso que é tão importante a gente estudar, a gente aprender sobre o comportamento humano, sobre inteligência emocional, sobre disciplina positiva, porque tudo isso são ferramentas que vão nos ajudar a lidar melhor com o comportamento dos nossos filhos, a ensinar eles, a guiar eles de uma forma mais tranquila e pacífica na nossa casa. Então, uma coisa que eu queria que tivessem me dito é que criança é criança, que criança explora, que criança aprende explorando, que criança vai mexer em tudo, que muda completamente o nosso dia, a nossa rotina, ter uma criança. Que a nossa criança vai acordar várias vezes durante a noite e que essa deprivação do sono vai trazer estresse, vai trazer cansaço e com o cansaço o pavio curto, a falta de paciência e que por isso também é tão importante a gente ter consciência constante no nosso dia a dia
sobre o que a gente está sentindo, a gente parar, a gente ficar, né, refletindo, a gente tentar entender como é que nosso corpo tá, como é que o nosso físico tá, e de acordo com o nosso físico, o que é que ele tá fazendo nas nossas emoções. Então a gente precisa ter essa consciência muito grande sobre nós mesmas, para que quanto mais a gente se entenda, mais a gente saiba como agir com os nossos filhos. E para que quanto mais conhecimento a gente adquirir sobre esse comportamento, sobre essa disciplina positiva, melhor a gente possa agir com os nossos filhos e ensinar a eles também. Então, assim, eu queria muito que eu tivesse escutado isso de alguém. Olha, sua rotina vai virar de cima para baixo. Olha, sua vida vai virar de ponta cabeça. E você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa ter consciência sobre você mesmo, você precisa se conhecer mais, você precisa entender mais sobre as crianças, porque educar não é assim tão instintivo. A gente precisa do conhecimento. Muitas vezes a gente acaba recorrendo para esse tipo de educação mais rígida, esse tipo de educação com grito, com tapinha, porque a gente não sabe o que fazer. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer e aí a gente perde o controle sobre as nossas atitudes, a gente perde o controle facilmente sobre as nossas emoções, porque a gente não tem ferramentas para lidar com isso. A gente não sabe o que fazer. Eu não sei o que fazer para lidar com a raiva do meu filho, eu não sei como ensinar o meu filho a lidar com isso. Se eu não sei lidar em mim mesma, imagina ensinar o meu filho a lidar com isso. Então eu queria que alguém tivesse me falado isso, que criança é criança e criança explora. Outra coisa que eu queria que tivessem me falado é que a criança precisa de liberdade para errar sem ser punida. Nosso filho derruba uma coisa no chão, a gente não pode sair gritando com o nosso filho e sair brigando com o nosso filho se ele fez isso sem querer. Nosso filho precisa também de liberdade e espaço para errar. Podia ter sido a gente que derrubou esse objeto, né? A criança é menorzinha, tá lá explorando, pode acontecer com mais frequência, mas pode ser sem querer também. A criança não entende ainda, muitas vezes, dependendo da idade. Outras idades já entendem, mas a gente tem que balancear tudo isso e dar essa liberdade dos nossos filhos errarem sem punição. Por exemplo, vamos lá. Nosso filho tá jantando e a gente já falou várias vezes para parar de brincar com o copo do suco. Ele não parou de brincar com o copo do suco, derramou o suco. Tudo bem, a gente tava falando isso e nessa idade que nosso filho tá, nessa historinha que eu tô contando para vocês, ele já tem a idade suficiente de saber. Mas ele errou. Então a gente vai lá e ensina nosso filho a limpar o suco. E ele vai aprender com a consequência natural. Qual a consequência natural? O suco derramou na mesa, então ele vai limpar. A consequência natural é que o suco derramou e a consequência lógica que a gente vai ter que implementar é limpar o suco, né? Se for nós adultos que derramamos o suco, a gente vai ter que limpar. Então a gente vai ensinar os nossos filhos a limpar o suco. Muitas vezes a gente não precisa dar um mega castigo, uma mega consequência para alguma coisa que aconteceu. Se ele tiver que limpar o suco, eu garanto que da próxima vez ele vai pensar 3 vezes antes de sair brincando com o suco, porque senão ele vai ter que limpar. Então, existem muitas coisas que a gente pode fazer de uma forma mais positiva, dando espaço para os nossos filhos errarem, porque todo mundo erra. Né? E parar com essa mentalidade que, derrubou o suco, vou ter que dar um castigo, vou ter que bater no meu filho. Não precisa. Todo mundo precisa dessa liberdade de errar. E por muito tempo eu não tive essa mentalidade, né? Tipo, ele precisava fazer tudo certo, mas e eu? Eu não erro também? Então por que meu filho não pode errar? Todo mundo pode errar. E nossas crianças precisam dessa liberdade de errar. Eu não tô dizendo que não é para corrigir, que não é para ensinar o certo, de forma alguma. As crianças precisam de limites, mas a gente precisa também de ter um pouco de discernimento e parar e pensar, poxa vida, poderia ter sido eu, né, que derrubei esse vaso, que derrubei esse suco. E às vezes,
quando a gente tem essa postura muito rígida, essa postura de punição, de grito, se o nosso filho quebra alguma coisa e a gente não tá para ver na hora, pode ser que ele comece a mentir, porque a gente tem uma postura tão rígida de punição com tudo que acontece, que nosso filho vai começar a mentir, porque ele vai ficar com medo dos gritos, dos castigos, da punição, e não vai querer falar a verdade pra gente. Então, nossos filhos precisam de liberdade para cometer erros. Nossos filhos precisam também de liberdade de se expressar. Muitas vezes a gente tá numa conversa e aí nosso filho fala algo que é coisa da cabeça de criança, né? E a gente pega e fala, não, filho, isso não dá certo. Ou a gente, né, tá buscando a solução de um problema e aí nossos filhos falam algo que pra gente pode parecer engraçado, mas que pra eles pode realmente parecer como a solução daquele problema, né? Sei lá, vamos pensar aqui, eu tô com o calendário da família e eu falo, ai filho, aonde a gente pode, ou então, ai amor, aonde a gente pode pregar esse calendário? E meu filho vai e fala, ai, vamos pregar em cima da televisão, que em cima da televisão é um lugar que todo mundo vê. E aí a gente pensa, pô, mas em cima da televisão a gente não vai conseguir assistir televisão, né? E aí a gente já vai e fala, não filho, isso não dá certo. Pelo amor de Deus, fala outra ideia, ideia mais sem pé nem cabeça. A gente precisa ter mais consideração com o que os nossos filhos falam e achar uma maneira de dizer isso, de repente dizer, nossa filho, que ideia legal, realmente, lá em cima da TV todo mundo vê, mas aí a gente não vai conseguir assistir TV. Como é que a gente pode fazer sem impedir uma outra forma de entretenimento nosso? Como é que a gente pode fazer sem atrapalhar a TV? E aí a gente fala com mais consideração, porque se a gente for bloqueando tudo que nossos filhos estão falando, né? Que pra gente é muito bobo ou não dá certo, mas que pra eles, poxa, foi uma grande ideia. Se a gente for bloqueando tudo isso, eles vão ficar com a autoestima baixa, vão ficar com medo de se expressar nos grupos da escola, com medo de se expressar em casa, porque tudo que ele fala é besteira, tudo que ele fala não é aceito. Então a gente precisa ter cuidado com isso. E eu queria também que alguém tivesse me falado isso. Tenha mais consideração pelas coisas que o seu filho fala, escute, valide, né? Elogie. E aí isso me leva a outro ponto, esse elogio. Existem elogios que ajudam os nossos filhos na construção da autoestima, da sua capacidade. E existem tipos de elogios que acabam deixando nossos filhos com aquele sentimento de que, ai, né, eu sou massa mesmo, eu já sei de tudo, eu não preciso aprender mais nada. E aí eles ficam esperando assim pela aprovação das outras pessoas, né? Então vamos primeiro falar sobre esse tipo de elogio que ajuda os nossos filhos a construir o senso de capacidade e autoestima, que são os elogios que mostram, na verdade, os elogios que falam sobre o que eles fizeram e não só sobre quem eles são. Por exemplo, se a gente só fica dizendo para o nosso filho, ai, você é muito lindo, ai, você é muito inteligente, tudo que você faz é perfeito, tudo que você faz é maravilhoso. Os nossos filhos, eles vão fazer as coisas já esperando pela aprovação dos outros, esperando pelo elogio dos outros. Eles vão fazer esperando escutar isso. Ai, você é muito inteligente, isso tá perfeito, isso tá maravilhoso. E o elogio, é claro que a gente precisa também, eu não sou completamente contra isso, porque a gente precisa profetizar coisas boas sobre os nossos filhos. Então é importante também que a gente esteja dizendo, você é corajoso, você é inteligente, mas a gente precisa medir um pouco isso, para que não se torne excessivo e que assim acabe prejudicando os nossos filhos. E existe um outro tipo de elogio, que é sobre o que eles fizeram, sobre o esforço que eles fizeram. Por exemplo, ai filho, que desenho incrível esse que você fez, nossa, você gastou todo o seu tempo e você pensou até nos pequenos detalhes, você se esforçou tanto. E aí a gente fala sobre o esforço, sobre o que ele fez, e isso vai ajudar ele a se esforçar
também da próxima vez, a procurar pensar nos detalhes da próxima vez e não somente, ai, eu sou incrível no desenho, ai, meu desenho ficou maravilhoso, e aí da próxima vez ele já espera que alguém diga que ficou maravilhoso e se ninguém fala, ai, ai, ai. A gente precisa ensinar eles também que se ninguém achar maravilhoso, o que importa é o que eles acham, não é o que as outras pessoas acham. Então, eu queria também que alguém tivesse me dito isso, que alguém tivesse me dito a elogiar de uma forma que encoraje, de uma forma que construa a capacidade, de uma forma que aumente a autoestima do meu filho, mas sem deixar ele com aquele aspecto de superior, né? Achando que tudo que faz é incrível, ou esperando que alguém diga que é incrível, esperando aquela recompensa do que os outros vão achar, do pensamento dos outros. Tem que ser mais sobre o que ele acha, sobre o esforço que ele fez, sobre o que ele alcançou em fazer aquilo. Por exemplo, muitas vezes quando os nossos filhos nos ajudam em casa, a gente pode dizer, uau, filho, isso ajudou muito a mamãe. Você foi um ajudante excelente, né? Isso fala do esforço deles em ajudar. E não só, você é um filho maravilhoso. Até porque no dia que ele não fizer, quer dizer que ele não é mais um filho maravilhoso? Então a gente tem que pensar em tocar mais naquilo que foi feito, naquilo que foi alcançado. Mas é como eu falei, eu sou cristã e eu acredito muito também em profetizar sobre a vida dos nossos filhos, coisas positivas, palavras de bênção. Então tem que haver um certo equilíbrio nisso aí. Mas eu acho que assim, o principal de tudo é olhar para a infância de uma forma diferente, não vendo ali uma criança que a gente precisa consertar, precisa que aquele comportamento ali, precisa tirar aquele comportamento mal, que a gente olha e só pensa, tá se comportando mal, para um comportamento perfeito. Não é isso, é sobre olhar para a nossa criança mesmo e pensar, mas o que está fazendo com que ele se comporte desse jeito? Mas o que está fazendo com que ele queira chamar tanto a minha atenção? Mas o que está fazendo com que ele queira arrumar uma briga, uma confusão comigo? Qual o motivo disso? Como eu posso ajudar o meu filho a lidar com isso sem que ele tenha esse comportamento? Como que eu posso ajudar o meu filho a explorar, mas a explorar sem incomodar as pessoas, num ambiente apropriado, num dia apropriado ou no momento apropriado? Como que eu posso ensinar meu filho a navegar isso aí? Como que eu posso ensinar o meu filho a lidar com essa tristeza que ele está sentindo, a lidar com essa raiva que ele está sentindo sem chutar a parede? Coitado, ele deve estar sentindo tanta raiva que ele não sabe onde colocar e está chutando a parede. Como eu posso ajudar meu filho? Como eu posso ensinar ele, no momento da calma, a uma próxima vez, ele não chutar a parede? O que eu posso ensinar ele a fazer para descarregar essa raiva, mas de uma maneira mais positiva, de uma maneira que não danifique a nossa casa? A gente precisa sempre olhar para o comportamento da criança e avaliar essas três coisas. Se esse comportamento ele está machucando a criança, se ele está machucando outra pessoa, ou se ele está agredindo o ambiente, a casa, destruindo alguma coisa. Mas se esse comportamento não estiver fazendo essas três coisas, será que é mesmo tão urgente eu intervir? E de que maneira eu posso intervir que seja mais positiva? Acho que esse novo olhar para a infância, esse novo olhar para a educação, esse novo olhar para os nossos filhos vai nos permitir construir uma conexão mais forte com os nossos filhos, um entendimento mais forte do que eles estão passando, para que a gente ajude eles a navegar isso de uma forma mais positiva. Então, eu queria muito que tivessem me dito isso. Espero que isso ajude você na sua maternidade, na sua trajetória de educação dos seus filhos, e entenda que essa busca por uma disciplina positiva, por uma educação mais positiva, mais tranquila, mais pacífica, mais harmoniosa dentro de casa, é um processo. É um processo que leva tempo. Você só precisa estar comprometida
com esse processo. Eu tô comprometida com o meu, eu entendo que eu vou errar e eu vou errar muito. E é ok errar, tudo bem errar. O importante é a gente avaliar nosso erro e levar ele como aprendizado, né? Joga fora a tristeza, ou a raiva, ou a frustração que ele nos causou e leva só o aprendizado. E aí a gente vai seguindo em frente, sempre tentando melhorar, porque o importante não é ser perfeita, que ninguém é perfeito, mas é sempre crescer, sempre sair de onde a gente tá, não estagnar, né? Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostou desse vídeo, dá um like aí, dá um joinha pra mim, pra eu saber que você tá gostando desse conteúdo. Envia aí pros amigos, compartilha no Facebook, porque é assim que o YouTube entende que você tá gostando desse conteúdo e ele precisa entregar para mais pessoas. Eu agradeço por você assistir, um grande beijo e fica com Deus.